Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o homem e suas escolhas na vida. Vai depender muito, mas muito, do bom ou do ruim que vai acontecer na sua vida, apesar das suas escolhas. E hoje eu estava vendo um vídeo na internet que eu achei interessante. E o cara estava falando sobre você se manter equilibrado financeiramente, você saber onde o sapato aperta, nunca fazer o que você não pode fazer. E uma das coisas que ele falou é isso: cuidado para você não ser escravo das suas dívidas. A dívida, né? Ele falou muito sobre essa questão de você não pode ser o escravo de qualquer coisa. As coisas que você tem que lhe servir, não você servir ela no sentido de ser escravo delas. Aí ele falou sobre carros, falou sobre apartamento, casa, enfim. E eu fiquei refletindo bastante. Atualmente eu sou uma pessoa, na verdade é muito tempo, né? Que eu gosto de investir em coisas que vão me dar um suporte financeiro. Invisto muito no meu negócio e invisto também na minha moradia, no sentido de que comprar coisas aqui para minha casa e tal, imobiliar. Eu coloquei na minha cabeça que é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me dar o melhor no sentido das coisas que são utilitárias. E eu não gasto meu dinheiro com futilidade. Não gasto porque na minha concepção de vida eu passei uma época que eu não tinha absolutamente nada, sabe? E quando você não tem nada e você começa a ganhar, pelo menos comigo, o dinheiro com esforço e muita luta, a gente tem esse receio, esse medo, né? De voltar a estaca zero. O mundo não é estático, o mundo está em movimento. Então eu sempre fui assim. Então eu sempre investi no meu negócio. Eu não invisto na bolsa, eu não invisto em ações, eu não invisto nisso, porque todo o dinheiro que eu tenho, lógico, né? A gente tem que juntar uma grana e tal, capital de giro e outra a gente reinveste para a empresa. Mas não estou investindo em outras coisas, investindo em roupas, em sapato, tem que trocar de sapatos, meus sapatos. Comprei uma bolsa agora. Comprei hoje uma bolsa na Shopee, minha bolsa está muito feia. E eu percebi uma coisa na minha vida e percebi também como as pessoas te vê, né? Você que tem negócio, você tem que estar bem apresentado, de fato. Fui entregar uns uniformes para uma empresa e é num bairro bem chique aqui, no Recife. E a empresa tá. O funcionário me atendeu muito bem, assim, mas o tipo do ambiente era um ambiente muito sofisticado. E eu fui com a camisa preta, sapatênis e tal, e eu me senti estranho naquele momento. E ainda bem que minha bolsa ela tá um pouco velha embaixo, e eu deixei no carro, né? Depois eu fiquei pensando nisso, cara, por que não comprar uma nova bolsa, né? Por que não trocar algumas roupas agora no momento e investir mais um pouco em mim? Cuidar mais da minha saúde, cuidar da minha dieta e tentar de fato me apresentar melhor, né, para visitar, porque eu às vezes visito empresa, às vezes tenho que entregar, como foi o caso, e eu não me senti legal. Mas não vou fazer isso em situações adversas.
Vou fazer isso porque hoje eu tenho uma condição para isso. E hoje, as coisas que eu vou fazer são coisas que vão me servir, saca? Me servir com uma boa aparência, né? Me sentir um pouco melhor. E eu tava pensando, domingo, tava trocando uma ideia, na festa da minha irmã e tal, com meus primos e tal. E meus primos, eles trabalham em concessionárias e falam do carro e tal, pra eu trocar e parará. E eu disse que não, agora não e tal, mas pô, não sei o que, é bom, pô, porque não pode e tal. Aí eu falei, não, cara, é porque a minha parcela é muito baixa e tal. Aí disse também que meu carro é 2021, o ano dele, né? Já tô com ele já há um tempinho já. Então, peguei ele pouco usado, enfim, um carro que eu gosto pra caramba. Aí ele falou, não, pô, mas é bom sempre trocar, né, e tal. E eu fiquei pensando assim, aí eu disse, cara, eu acho que eu vou trocar. Fiquei na minha cabeça pensando. Aí quando foi hoje, eu vi esse vídeo e me impactou bastante. O carro tem que ser funcional. Sua casa tem que ser funcional. O que é que adianta você ter duas, três casas e você ser escravo delas? Porque você vai ter que contratar pessoas para trabalhar com você, né? Tô dizendo no caso, quando a pessoa tem essas coisas. Você é rico, milionário, comprar um avião, você tem que dar manutenção, enfim. Por que você não fazer, usar uma coisa, investir em uma coisa legal que você gosta e simplesmente ela te servir de fato? Então eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre as coisas, eu não ser escravo das coisas, as coisas me servir. Isso é em tudo. Eu sempre coloquei na política do meu negócio de fazer mais com menos. Na minha cabeça eu sempre fiz isso. Eu comecei terceirizando muita coisa na minha empresa e eu sempre falava fazer mais com menos, mais receita com menos e tal. E que as coisas não ficassem pesadas, elas tinham que ser leves para mim. Então, é isso que eu queria dizer para vocês aí, o que é que vocês estão fazendo da sua vida, se as coisas estão te escravizando ou de fato as coisas estão servindo a você. Que o papel das coisas é lhe servir. Você está na sua casa, no seu ambiente, você vai dormir no ar-condicionado, está lhe servindo. Aquele momento para você relaxar. Uma roupa que você queria usar está te servindo, mas no sentido de não te escravizar financeiramente, de deixar tu apertado. Isso é em casa, em carro, em bens, enfim, em várias outras coisas. E às vezes eu vejo muitas pessoas que são escravos. Eu tenho exemplos aí de pessoas que eu conheço que já trocaram a real comigo, compraram um carro e para você ter uma ideia, ele tinha um carro mais em conta, quitado, e ele ia trabalhar com o carro todos os dias. Aí ele comprou um outro carro, muito caro, uma parcela absurdamente cara do carro. Salvo engano, eu acho que eu já até comentei no vídeo, acho que foi uns 1.700, fica por mês. Aí tem um seguro, porque aqui em Pernambuco, o seguro não, o IPVA divide em 10 vezes. Aí parece que ele pagava de IPVA 200, dava 1.900 e tinha o seguro do carro. 2.200 mais ou menos, né? Fora a manutenção, gasolina, combustível. E ele ficou apertado, ele tá indo de ônibus, vê que papel o cara fez, tá indo de ônibus pro trabalho e tirou o seguro. Isso é um passivo, porque ele não precisa, né, do carro, até porque ele vai estar indo de ônibus. É um passivo que está escravizando ele. Então, quantas e quantas coisas você vai, por N motivos, né, que
às vezes a gente quer mostrar os status, mas que na verdade não estão nos servindo, estão nos sacrificando, nos escravizando. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente entra em problemas que você não precisava ter esses problemas. Comece do baixo, de boa, tranquilo. Ah, Mauro, eu tô precisando de um carro. Compre um carro mais em conta. Tem carro de 30 mil aí, 2012, 2011, bonitinho, ar-condicionado, 4 portas, completo. Uma parcela pequenininha. Comece com ele, depois vai crescendo, quando as demandas vai melhorando, aí você vai. Ou uma casa, veja se dá para você pagar. Se não der, fique no aluguel. Eu moro de aluguel. E, sinceramente, eu hoje, como minha mente é de não ficar em um lugar fixo, se eu for para outro canto, se eu for inventar de comprar um apartamento, eu posso ter problema com inquilino para alugar, enfim. Então hoje eu prefiro alugar em lugares maravilhosos. Meu sonho é morar na orla daqui de Olinda, que eu gosto. Moro perto da orla, 1 quilômetro, mas eu queria morar na orla mesmo. E eu sei que é muito difícil você comprar um apartamento de 1,5 milhão, mas alugar, né, é muito mais fácil do que comprar. Então, se eu for comprar um apartamento em um local que eu não gosto, para alugar, posso ter problema, não posso nem alugar, enfim. E não é o local que eu queria ter, só para dizer que eu tenho um bem que está me sacrificando. Então eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês concordam ou discordam, sobre essa questão dos bens de você, o bem material está te escravizando, ou você acha que é isso mesmo, que você tem que meter a cara e conquistar de tudo que é jeito. Se inscreve no canal, compartilha. Valeu.